Existe um evento narrado nos evangelhos, nos três evangelhos, em Lucas no capítulo 5, do verso 17 a 26, em Mateus no capítulo 9, dos versos 1 a 8, e em Marcos no capítulo 2, dos versos 1 a 12. Portanto, veja, o mesmo evento que foi narrado três vezes na Bíblia. Essa repetição certamente tem uma importância. É uma repetição para que nós aprendamos alguma coisa muito importante. E esse evento é narrado desde para as crianças. As crianças gostam muito. Trata-se da cura de um paralítico em Cafarnaum. Mas por que ele é um evento tão importante, tão característico? Por que as crianças gostam tanto desta história e aprendem essa história desde pequenos? Eu aprendi essa história desde pequeno nas classes de crianças da escola sabatina. Nós vamos usar o texto de Lucas, no capítulo 5, dos versos 17 a 26. Vamos começar lá. Certo dia, ele estava ensinando, e achavam-se ali assentados fariseus, doutores da lei, vindos de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Ora, o Senhor Jesus estava falando, e como ele estava falando, se juntaram muita gente. Juntou muita gente para ouvir Jesus. Gente importante, fariseus, doutores da lei. Mas também veio para esse lugar alguns homens trazendo um amigo. Esse amigo era paralítico e eles queriam levar esse amigo para Jesus. Por que eles queriam levar esse amigo para Jesus? Porque eles tinham fé que o Senhor Jesus podia curar este amigo. Devem ter pensado, nosso amigo é paralítico, vamos levá-lo a Jesus. Vamos levá-lo a Jesus que ele vai ser curado. Vamos ajudá-lo. A questão aí é exatamente essa, irmãos. Eles queriam ajudar o seu amigo. Entretanto, se você vai olhar lá na Bíblia, o texto bíblico, diz que tinha tanta gente que eles não conseguiam chegar com aquela cama, que devia ser como uma maca, não conseguiam chegar junto de Jesus. Tinha muita gente. Havia obstáculos para chegar a Jesus. E que fazer? Bem, nós fizemos a nossa parte, agora vamos embora. Não dá para levar para Jesus, quem sabe numa outra oportunidade. Mas essa não foi a atitude deles. A atitude deles foi falar assim, nós devemos levar a Jesus, devemos levar o nosso amigo a Jesus de qualquer maneira. Pode ser que não haja uma outra oportunidade, nós temos que levá-lo a Jesus hoje. E aí então, irmãos, aí que está a beleza desta mensagem, a beleza dessa história. Eles fizeram um buraco no telhado e por esse buraco baixaram a cama deste homem até Jesus. Veja, irmãos, não foi a dificuldade que falou agora nós não podemos mais ajudar. Mas não, eles foram criativos. Muitas vezes, irmãos, para ajudar as pessoas, nós precisamos ser criativos. Não é pela maneira natural. A maneira natural qual seria? Levá-lo caminhando lá, levando a maca até o Senhor Jesus. Mas não dava. Então vai por cima. E foi isso que eles fizeram. Veja o que aconteceu no verso 20. O que Jesus disse. Vendo-lhes a fé, disse Jesus ao paralítico: homem, os teus pecados te são perdoados. Os teus pecados são perdoados. Mas escuta, irmãos, ele não queria ser perdoado de pecado, ele queria andar. Mas Jesus tinha um ensinamento a dar e ia usar esta situação tão característica para ensinar a muitos. Veja aqui o texto que a nossa lição fala sobre a atitude dos amigos. Ao levar o amigo a Jesus, aqueles homens assumiram a responsabilidade de cuidar dele. Deus nos chama para ser como os amigos daquele homem, conduzindo necessitados a Jesus. Esse trabalho requer fé, ação, paciência e disposição para agir de modo incomum, se necessário. Eles foram a Jesus, mas havia barreiras. Não podiam levar o amigo desamparado ao mestre pelos meios tradicionais, mas eles não desistiram. Em vez disso, encontraram um jeito inovador de levar o homem a Cristo. Descer o seu amigo pelo telhado.
No entanto, Jesus aprovou o que eles fizeram. Quando Jesus viu aquele empenho dos amigos, ele viu qual deve ser o empenho do crente para salvar pessoas, para atender às necessidades das pessoas, para levar pessoas a Jesus. Entretanto, irmãos, nessa situação, quando Jesus falou os pecados estão perdoados, o que aconteceu com aqueles que não eram necessitados? Com os escribas, com os fariseus. Mas ele não pode perdoar pecado. Quem perdoa pecado é só Deus. Isso é uma blasfêmia. Começaram a criticar Jesus. E Jesus, sabendo o que eles estavam falando assim, verso 23. Ora, o que é mais fácil dizer? Os teus pecados são perdoados ou dizer, levanta-te e anda? Se você olhar o verso 22, diz assim, por que pensais essas coisas nos vossos corações? O que eles estavam pensando? Estavam pensando em criticar a Jesus. Estavam pensando em imputar a Jesus o pecado de blasfêmia, que era se colocar no lugar de Deus. E Jesus está falando agora para eles. O que é mais fácil? Falar os teus pecados estão perdoados ou levanta-te e anda? Falar os pecados estão perdoados é simplesmente um discurso. Pode ser simplesmente um discurso. Não era naquela situação, mas pode ser simplesmente um discurso. Agora, fazer com que o paralítico andasse, isso era uma atitude concreta, uma ação concreta, difícil. E Jesus agora então disse, para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar os pecados, disse ao paralítico, a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Veja, irmãos, o milagre. Era isso que Jesus ia fazer. Era isso que Jesus fez. Uma cura física. Ele foi andando para casa. Se você olha lá no verso 25. Levantando-se ele imediatamente na presença deles, tomou o leito em que estava deitado e foi para casa, glorificando a Deus. Havia ali uma cura física, mas que sucedeu a uma cura espiritual, o perdão dos pecados. Agora, irmãos, vamos pensar o seguinte. E se esse paralítico não tivesse amigos determinados, leais? Se eles desistissem diante da multidão, falar, não vai dar mesmo, o que fazer? Outro dia a gente tenta. Não, irmãos, esses amigos eram leais, eles eram determinados. E se não fosse assim, o que aconteceria? Não aconteceria nada, irmãos. Não teria esse evento narrado nos 3 evangelhos. Não teria esse evento narrado para o nosso ensino, para ver como é que nós devemos auxiliar aos nossos necessitados amigos, ou aos nossos necessitados que ainda não são amigos, mas que devem ser levados a Jesus. Veja o texto de Ellen White, que está na lição da nossa escola sabatina, é um texto que está no livro Testemunhos para a Igreja, no volume 2, na página 28. Não esperem que se lhes digam qual é o teu dever. Abram os olhos e vejam quem está no seu redor. Familiarizem-se com os desajustados, afligidos e necessitados. Como é que é, irmãos? Familiarizar-se com os desajustados, com os aflitos, com os necessitados? Isso não é fácil, não, irmãos. É bom nos familiarizar com aqueles que são iguaizinhos a nós, que estão vestidos igual a nós, que têm o cabelo igual ao nosso, que são cheirosos e bem alimentados como nós. Mas a Ellen White está dizendo aqui, familiarizem-se com os que são desajustados, aflitos, afligidos e necessitados. Não se escondam deles e não fechem a porta e a janela às suas necessidades. Quem dará as provas mencionadas em Tiago de possuir a religião pura e incontaminada de egoísmo e corrupção? Quem está ansioso de fazer tudo o que estiver em seu poder para ajudar no grande plano da salvação? O texto de Tiago, irmãos, Tiago 1:27, é um texto muito importante e nós devemos lê-lo, devemos decorá-lo. Veja lá o que diz. A religião pura e imaculada para com nosso Deus e Pai é essa: visitar os órfãos e as viúvas nas suas atribulações e guardar-se incontaminado no mundo. Como que é a religião pura, irmãos, e imaculada?
A religião pura e imaculada não é simplesmente estar na igreja, cantando, escutando sermãos, ou pregando sermãos, ou fazendo peregrinações, ou fazendo novenas, ou fazendo promessas. A religião pura e verdadeira é visitar órfãos e viúvas nas suas aflições. Sabe, irmãos, o que Ellen White está dizendo aqui? A religião pura e verdadeira é a prática social de atender aos necessitados, de atender aos vulneráveis. E eu costumo dizer, irmãos, a verdadeira religião na nossa igreja está lá, na sala da assistência social, na sala das Dorcas, que atendem as pessoas necessitadas. Ela está também na nave, onde louvamos a Deus. Ela está na tesouraria, onde devolvemos nossos dízimos e damos as nossas ofertas. Mas ela está pura, verdadeira e imaculada, lá na sala da assistência social, onde pessoas necessitadas são atendidas, conforme a ordem que o Senhor Jesus deu. Atender aos pequeninos. Deus abençoe a cada um de nós e que nós possamos nos dedicar a atender os necessitados. Aqueles necessitados que são semelhantes a nós, mas também aqueles necessitados que podem ser muito diferentes de nós, mas por quem também o Senhor Jesus Cristo morreu. Deus esteja com cada um de nós nesse plano de atender a cada necessitado.